Paz do Senhor, mais um dia hoje parece que é o 5º dia de meditação na palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho iniciado aqui na igreja de Filadélfia e Laodiceia, porque eu acho que estamos vivendo tempos parecendo com as duas igrejas. Tem crente humilde, tem crentes que a gente nem vê, porque são simples e humildes, e as pessoas estão acostumadas a querer ver coisas grandes, coisas ricas. E eu comparo com a igreja de Filadélfia. As igrejas se crescendo, se pondo tão poderosas, dinheiros, prédios, e tudo mais. Tem avião, tem tudo para fazer o que quer. Eu comparo com a igreja de Laodiceia. Eu tenho falado, hoje é o quinto sábado, eu tenho falado em várias partes da Bíblia, parecendo que estou mudando de assunto. Não, eu estou na igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. Mas hoje nós vamos estar iniciando no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Nós vamos meditar um pouco no dilúvio, no tempo de Noé. E para isso a gente vai estar fazendo essa leitura. Eu vou fazer essa leitura, vou orar, e como a Delma sempre inicia hoje, daqui a pouco eu chamo ela para apresentar o que tem preparado, hino, seja o que ela tiver preparado. Aqui nós temos uma transmissão através do Facebook e também é transmitido, por enquanto não ao vivo, para o YouTube, e o canal é administrado, é o canal da Adelma. E então, por isso, é fundamental a participação dela também. Ela já tem os seus seguidores e assim, daqui a pouco ela está aí falando alguma coisa. Portanto, vou fazer a leitura e vamos orar. E aí eu passo para a Adelma e depois nós vamos comentar as coisas. Versículo 3 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de gofé, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a fará de 300 côvados o comprimento, de cerca de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado. Acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Todo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei
a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Amém. Vou ler só até aqui, mas fica registrado para os irmãos ou os ouvintes, ou todos aqueles que interessar na boa leitura. Só podemos encontrar nas Escrituras Sagradas o que é de melhor. Portanto, é o capítulo 6 do livro de Gênesis, que começa no versículo 1, a corrupção geral do gênero humano. E aqui, onde eu fiz a leitura, é versículo 3. Deus anuncia o dilúvio a Noé. E depois nós vamos entrar em vários textos. Vou fazer uma oração pequena também, que não podemos tomar tanto tempo. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. E então não precisamos estar prolongando em oração certas horas, porque precisamos estar meditando na palavra do Senhor. Senhor meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto há. Sim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te imploramos a tua presença com os teus anjos, Senhor, com o teu Espírito, Senhor. Vem nos favorecer, Senhor, a grandeza da inspiração na tua palavra. Senhor meu Deus, precisamos da tua presença em todos os momentos da nossa vida. Principalmente o mundo que vivemos hoje, as pestes, as fomes, as guerras, os terremotos e tudo o que está acontecendo. Só o Senhor sabe, Senhor, o porquê. Portanto, sabemos e te conhecemos, Senhor, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e acompanhou aqueles que aguardou a fé através dos tempos. Por isso é que eu acredito no Senhor que foi com Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito e o povo do Egito, e no deserto o Senhor acompanhou. E até chegar o tempo que o Senhor nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Portanto, a gente só tem mais que confiar num Deus puro e verdadeiro e dono de tudo. É aquele que faz, que destrói, ou que faz o que faz. Ninguém pode questionar, pois tudo pertence a ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos nesta tarde. Anília, Niquila, todas pensamento contrário. Os inimigos deste programa, Senhor, que o Senhor sabe o porquê que eu estou aqui. É em teu nome e é pela tua vontade. O Senhor falaste comigo há muito tempo sobre este trabalho. Portanto, Senhor, aqui estou, em nome de Jesus, para cumprir o seu pedido, ó Pai. Amém, Senhor, amém. E eu vou passar para a Delma e ela vai continuar. Eu cumprimento o irmão na paz do Senhor, amém? Mais uma tarde de bênção, esse sábado. Eu vou louvar o número 1 da harpa. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor. Manda-nos chuva constante,
chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, mandai-me chuvas constantes, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu gozo, santo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-me chuva constante, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dá-nos seus dons preciosos, do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-me chuvas constantes, chuva do Consolador. Que tá falando, né? Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, né? Tudo que nós quer, peça ao Senhor que Ele te dá, né? A gente precisa de uma bênção, do emprego, pede ao Senhor que Ele te dá. Amém? Que nessa tarde eu agradeço em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. É o que eu estava falando sobre a Arca de Noé. Por que nesta tarde de sábado hoje eu falo sobre a Arca de Noé? Nós podemos aqui estar estudando a história de Noé, da Arca, com todos os seus detalhes, mas não é o objetivo neste momento. Neste momento eu estou querendo apanhar sobre os acontecimentos deste tempo de Deus preparar uma arca e destruir o mundo. Eu estou querendo mostrar que Deus, desde que criou o homem, desde o início, através de Adão, ele fez toda a geração humana. É de lá que veio toda a linhagem do homem. Desde lá, Deus tem feito aliança, concerto com o homem. Quando Adão pecou, ele expulsou-os do jardim do Éden e matou um carneiro, não sei, uma ovelha, ou a Bíblia diz que que Deus vestiu eles com peles de ovelha. E assim, lá morreu o primeiro cordeiro para cobrir a nudez do homem. E daí para cá veio, Deus também fez o concerto com Adão depois que Caim, o primeiro filho com Abel, que teve ele e Abel, o Caim e Abel, Caim matou Abel, e Deus deu mais filhos e nasceu um filho, e daí veio as gerações. Depois chegou quando na vez de Noé, parece que é o 10º depois de Noé. Noé, que foi filho ou neto de Matusalém, o homem que mais durou nesta terra, 969 anos. São algumas coisas, tópicos que a gente vai aprendendo, mas a finalidade de eu falar sobre tudo isso, hoje, todos esses dias, é mostrar que Deus é generoso, é paciente, é amoroso, mas devemos entender que Ele é justiça. Ele não agrada da injustiça, Ele não agrada do mal e nem habita no mal. Pois assim como a fonte não dá
água amarga no mesmo tempo e amarga e água doce, também são as coisas. Quem serve a Deus tem que seguir o caminho da justiça, do amor. Portanto, meus irmãos, aqui diz essa história. Vocês podem começar lendo no capítulo 6, no início, e até antes a genealogia e ver com precisão como que aconteceu as coisas. Aconteceu que nessas alturas os homens já tinham povoado a terra, muita gente já era o número que enchia a terra já aonde morava e vivia esta geração. E aconteceu que Deus olhou e arrependeu de ter feito o homem, pois o homem só fazia todo o mal. Ninguém obedecia a Deus. As pessoas matavam, adulteravam, fazia todo tipo de mal contra o seu próximo e não tinha temor de Deus. E Deus disse: eu arrependi de ter criado o homem. Aí ele chamou Noé e falou, então, disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E mandou que Noé fizesse uma arca, deu as coordenadas, a medida, a altura e comprimento, porque todas as coisas de Deus têm que ser na medida certa. Então, e Deus disse, e estas farás, né? Ele diz fará e tudo, farás na arca uma janela, e assim como eu já li aí. No versículo 18 disse, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tuas mulheres e as mulheres de teus filhos contigo. Portanto, meus irmãos, Deus encontrou em Noé justiça, pessoas que temiam a Deus, que dedicava a Deus, e aí ele achou graça diante de Deus. E Deus fez uma aliança com ele, falando, não vou te destruir e nem a tua família. De acordo com a história da Bíblia, naquele dia, se mais pessoas tivessem acreditado na mensagem de Noé, teria entrado na arca e estava são, não tinha morrido, pois todos os animais, os seres viventes que Noé pôs dentro da arca, mando do Senhor, estes saíram com Noé depois que o dilúvio baixou e encheu a terra e multiplicou. Portanto, meus irmãos, aí fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Você entendeu, irmão? Fez tudo quanto o Senhor nos ordenara. Isso é importante nós meditar nisso e saber. É o que precisamos hoje, nos dias de hoje. É fazer tudo quanto Deus estabeleceu em seus mandamentos para que a gente faça do mesmo jeito que Noé fez. Portanto, meus irmãos, e assim aconteceu, e Noé saiu da arca depois. A história vai contar para vocês. Pode ler, ou então entre em contato e a gente vai estar falando sobre a história, sobre essa história e contando os detalhes. Detalhes que às vezes são curiosos, muita gente é curiosa para saber o porquê e como. E nós podemos, juntos, estar aprendendo isso. E aí, irmãos, e disse Deus, este é o sinal. Aqui Deus já está falando, já o concerto depois que Noé está para descer da arca. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. Esse aqui é o versículo 12 do capítulo 6.
E o versículo 13 continua: o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Portanto, até aquele dia, parece-me aí na história, confere, irmãos, que não chovia, um certo vapor subia da terra e regava as plantas, as coisas, as árvores, réu e tudo que era verde. Subia um vapor da terra, mas parece-me que não chovia até aquele dia. Mas aquele dia da arca destilou água do céu, das nuvens e por baixo. Saía da terra e vinha de cima. E a água cobriu toda a face do abismo da terra e tudo. E até os cumes, muitos côvados acima dos montes mais altos. E assim a barca navegou e aquela família salvou através das águas. E aí, portanto, irmãos, esta é uma grande aliança que Deus fez com o homem. Nós sabemos que a Bíblia nos fala de 3 arcas também, porque Deus não esqueceu do seu povo nunca. Deus nunca desprezou. O homem afasta de Deus, mas Deus nunca esqueceu do homem. Nós conhecemos através dessa arca de Noé que Deus fez uma grande aliança com Noé e sua família, mas temos a história também mais na frente de outra arca. Nós conhecemos 3 arcas. Através de uma arquinha feita pela mãe de Moisés, Deus salvou aquela criança através das águas do rio Nilo. E ele se tornou o príncipe salvador desta geração de Noé, muito mais tarde, porque de lá veio Abraão, Isaac, Jacó. São histórias que devemos meditar e conhecer como aconteceu e por que Deus permitiu que acontecesse de tais maneiras. Portanto, lá tinha essa arca e Deus, cumprindo a sua promessa, depois de 400 anos de escravidão no Nilo, Deus tirou o teu povo com braço forte, como foi um concerto que Deus fez com Abraão. Sua família peregrinará nestas terras e com 400 anos, e eu salvarei e darei a terra que você foi peregrino nela. Peregrino é uma pessoa que anda por terras que não é dele, forrasteiro. Não é pobre, como muitos acham que é pessoa pobre. Não é pobre. Abraão era um dos pessoas mais ricas do tempo, mas era forrasteiro, era peregrino. Morou em terra que ainda não era dele. Embora morou com Isaac, o seu filho, em terras estranhas, que seria proprietário a sua geração depois. E ali nos 400 anos Deus tirou com braços fortes. E no deserto nós vemos na Bíblia a história de outra arca, a arca do concerto, que significa aliança também. A arca da aliança, a arca do Senhor, aonde foi colocado os 10 mandamentos, parte do maná que o povo de Deus comeu no deserto, e também a vara de Arão que floresceu. Dentro daquela arca estava bem guardado, e essa arca era tão poderosa que se alguém imundo tocasse nela, era morto, como aconteceu por várias vezes. E aquela arca era o testemunho da presença de Deus entre o povo, entre os hebreus. Portanto, irmãos, por que eu estou falando com isso? Começamos na aliança da arca de Noé e vemos aí mais 2 arcas, que também foi a aliança de Deus com o homem. E através dessa arca, ia na frente, Deus destruiu nações, derrubou muralhas, abriu o rio Jordão, já tinha aberto o Mar Vermelho, depois abriu
o Rio Jordão, venceu as nações, os inimigos por muito tempo. E aí, depois, irmãos, depois dessa arca com grandes acontecimentos, Deus sempre consertando com seu povo. Fez uma aliança com Abraão, fez com Isaac e fez com Jacó. E a promessa era uma só, porque Deus não esquece do seu povo. Ele já tinha feito um concerto com Noé, depois fez com Abraão. A sua descendência será como as areias do mar. Você não dá conta de contar as areias do mar. E foi assim que Deus fez esse concerto com Abraão. Lá no Vale de Jaboque, quando Jacó voltava da onde ele estava com o seu sogro, com seus bens, ele no Vale de Jaboque à noite, orando. Quando ele achou que ia vir uma pessoa para resolver os seus problemas, veio um varão e começou a brigar com ele, lutar, e ele lutou com esse varão. Depois, quando a madrugada, o sol já ia quase despontando, aí aquele varão feriu ele na coxa, e ele, quando o varão queria ir, falou, é minha hora, ele abraçou com ele, falou, agora não, enquanto você não me abençoar, eu não te solto. Portanto, meus irmãos, aquele varão falou, Jacó, se você fosse forte para lutar com Deus, será forte para lutar com os homens. Farei de ti agora não Jacó mais, mas seu nome será Israel, porque será pai de uma grande nação. A mesma promessa que ele tinha feito com seu avô, com seu pai, ali ele fazia novamente uma aliança com Jacó. E Jacó saiu de lá, não aquele homem mais traiçoeiro, não mais enganador, mas com uma grande responsabilidade, puxando de uma perna, pois foi ferido na coxa. Pois ali ele teve que mudar o jeito de andar, o jeito de ser, quando encontrou com Deus. Porque todos aqueles que encontram com Deus têm que mudar a sua vida. Não pode ficar em cima do muro. Hoje Deus e amanhã são as coisas do mundo. Deus não aceita também ficar em segundo plano. Tem que pôr Deus em todas as coisas, pois foi Ele mesmo que disse, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão vos acrescentadas. Jesus nos disse isso. E isso também era um conserto. Isso também era uma aliança que Jesus fez. Vocês buscam primeiro o reino do céu. E essas coisas que vocês precisam, tudo serão acrescentadas. Depois o homem fica todo problemático, dizendo, Deus não olha para mim. Deus sempre olhou. Deus é aquele pai que Jesus falou sobre o homem que despediu seu filho, que pediu parte dos bens e ele deu, o filho pródigo. E conta a história que depois que ele perdeu tudo, aquele filho que o seu pai deu a sua herança, ele resolveu voltar, pois morria de fome. Lá comia migalha junto, é o que sobrava dos porcos, não é o que tinha com os porcos não, o que sobrava, as bolotas ele comia para matar a fome. E ele falou, vou para meu pai, porque os jornaleiros do meu pai tem tudo lá. Se eu for lá, quem sabe ele me perdoa e dá a minha porção que ele dá para os seus criados. A Bíblia diz que quando ele vinha, aquele filho pródigo, o pai olhou de longe e viu ele vindo e correu para abraçar. Parece-me que ele nem viu o pai viu. Sabe por quê? Porque o pai já o esperava. O pai estava olhando ao longe, esperando o seu regresso. E é assim que Deus nessa tarde está fazendo, olhando para que você, irmão, volte para Deus. Você, pastor, volte para os caminhos certos do Senhor.
você pregador, você missionário, você presbítero, você obreiro do Senhor, volte para os caminhos que o Senhor te ensinou aqui dentro da Bíblia, para você trilhar. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Se você ficar com raiva pelo que eu já vi alguma coisa aí me parecendo que alguém está querendo contra-atacar, contra-ataca, mas vai encontrar com a palavra de Deus, porque aqui é Deus que está falando na sua Bíblia e eu sou apenas um mensageiro. Alguém eu vi postando aí que foi avisado que quem convence do pecado é o Espírito Santo, avisando para alguém. Meu irmão, o Espírito Santo é que convence para o pecado, mas Deus tem chamado pessoas para pregar o Evangelho e tem enchido eles do Espírito Santo, do conhecimento que só pode vir de Deus. Se alguém não fala, portanto, se o inimigo está falando para você calar a boca de alguém, pelo amor de Deus, se converta, porque você também está precisando falar a verdade. É falando o que é ouvido. E se Deus enviou alguém para falar, tem que falar, porque é mandato do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Não tem muito para falar, muito tempo para falar tudo nesta tarde, mas eu quero dizer, depois de todos os concertos, 3 arcas e outros concertos que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José lá no Egito, que de escravo e prisioneiro se tornou governador do Egito. O plano de Deus não falha. Portanto, irmãos, pensa nisso. Depois de muito tempo dessa arca que ninguém nem sabe para onde foi mais a arca do concerto, Deus o sabe. Se um terremoto aterrou, de maneira que certamente Deus permitiu que ninguém o encontrasse para não fazer caravana da parte do mundo todo para ir adorar a arca, e hoje esquecendo de uma arca mais poderosa para conserto que o Senhor iria fazer para salvar o mundo. Depois de muito tempo parecendo que Deus estava calado, apareceu João Batista no deserto, preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo, que depois de cumprir a sua missão na terra, morreu na cruz do Calvário. E temos exemplo desse grande feito que o Senhor fez através de Jesus. Portanto, muitas arcas, 3 arcas salvando, e hoje através do Evangelho. Essa palavra que estão pregando nessa noite, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a arca da salvação. E se não entrar por ela, não será salvo. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho. Noutra parte, eu sou a porta. Noutra parte, eu sou a fonte de água viva. Ele é tudo para matar a sua sede, a sua doença, para curar as enfermidades, essa peste que está aí, que Deus livra o teu povo de tantas outras que vão vir, pois é aviso do Senhor. Lá em Apocalipse, vamos estar sempre para frente estudando, porque as coisas acontecem. Deus nunca esqueceu do seu povo. Portanto, o pai do filho pródigo, quando ele resolveu voltar, aquele pai já estava olhando ao longe e viu seu filho, o abraçou e fez festa e aceitou, não como jornaleiro como ele queria, mas como seu filho, e foi aonde fez festa. E a Bíblia diz que lá no céu terá festa tão grande quando converte um pecador, porque mais vale uma alma do que o mundo todo, do que o ouro, do que o dinheiro, do que toda a riqueza que vocês estão esquecendo da obra de Deus e buscando nesse mundo. É mensagem do Senhor, eu tenho certeza, e não vou levar isso para a sepultura comigo. Tudo que o Senhor mandar, eu vou fazer.
com fé em Deus, eu vou estar falando. Há mais de 30 anos que eu cheguei nessa cidade de Mauá. O Senhor não me deu dinheiro, não me deu riqueza, mas me fez saber de tudo o que ia acontecer. Há tempos atrás eu falei que um dia o Brasil ia pagar dívida do FMI e outras coisas mais, e contei para alguns amigos, para quando isso acontecer, eles não dizer que foi mentira. Falei e era impossível, e isso cumpriu. Por que que Deus permitiu que a gente soubesse disso? Para que a gente soubesse que as promessas que ele fez é verdadeira. Mas no fim foi me mostrado uma igreja toda espedaçada e todo com muitos problemas, e o sofrimento da luta de quem seria líder era muito. E os homens fugiam de ser líder porque o peso era muito grande. Mas aí o Senhor nos fez saber de muitas coisas importantes que nós ainda, com permissão de Deus, vamos estar falando através desses dias. Mas a finalidade é saber que hoje estamos vivendo duas igrejas, igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia são aqueles crentes poderosos que só dirige ali um culto, só faz uma igreja ali, se lá tiver muito dízimo, se lá tiver muita oferta para pagar salão, pagar igreja, pagar carro, pagar salário alto, e ainda se exibe como missionário. Missionários são aqueles que não vendem, aquele que se entrega para a obra de Deus e não preocupa com este mundo. Passando daí se chama missionário. Missionário é quem faz tudo por lucro, por proveito próprio, por lucro, por dinheiro, por qualquer coisa que tenha. Mas Deus está chamando através desse trabalho nosso. E eu também digo, irmãos, não critica de maneira destrutiva, mas maneira construtiva. A crítica é sempre importante. Venha e se une a nós. Se alguém tiver alguma coisa para contribuir para melhor, que venha. Portanto, o que eu queria mostrar nesta noite, nesta tarde, é que lá Deus mandou preparar uma arca para salvar o povo. Depois teve a arca que salvou Moisés, que seria o salvador de uma grande nação. Depois teve a arca que acompanhou os reis, os sacerdotes lá em Israel. E aqui nós estamos diante dos acontecimentos, das graças que Deus dá para a sua igreja hoje. Uma grande arca, o Salvador Jesus Cristo, o Evangelho. Hoje só pode salvar através da palavra de Deus. Esta é a arca do concerto, é a arca da salvação. Portanto, meus prezados irmãos, se tem alguma coisa para nós aprender, nós vamos continuar aprendendo no sábado que vem. Entre em contato através do Facebook, através do canal da Delma, e aí pode nos comunicar. Se tem alguma coisa para melhorar esses conhecimentos, depois nós vamos ter aqui, ó. Tem o pastor Benedito que não pôde estar aqui comigo. Depois nós vamos estar criando uma escola para detalhar as matérias e preparar a gente, porque um dia, em nome de Jesus, esse movimento terá como mandar pessoas para a África, para a América Central, para a América Latina, ou para onde Deus quiser, que nós, a partir de agora, está posto, como disse João, o machado no pé da árvore. Vamos derrubar as árvores do mal e deixar frutificar as árvores do bem. E essa árvore do mal, não estou falando de gente não, porque a nossa luta é lutar não contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal que ocupam os lugares celestiais.
que é a mente do ser humano, que tem que ser de Deus, o coração do homem. E é aí, as pessoas que parecem ser nossos inimigos, amanhã poderá ser nossos amigos. E em nome de Jesus, nós estamos esperando vocês aqui no sábado que vem, às 4 horas. Irmãos, vai um sábado de vitória, né, de bênção, né? Ensinamento da palavra, né? E eu quero falar para vocês que eu tenho um canal ali no YouTube. Graças a Deus está dando certo, né? E que os irmãos se inscrevem, vão lá. Quem não for ainda vai lá. É a Delma Receitas e Vlogs. Vão lá, se inscreve, dá uma forcinha aí, tá? Que Deus abençoe. Beijo para todos. A paz. Então, irmão, que Deus abençoe. Um abraço para meus irmãos. Lá em Montes Claros, meus irmãos de sangue, meus irmãos em Cristo. Lá tem do Facebook. Aqui em Mauá também, eu não mandei um abraço ainda. A igreja que eu prego. Aí tem a igreja do pastor Juraci. Pastor Juraci. Nunca fui aí, meu irmão, mas sou grato ao irmão por dirigir, por cuidar da minha família aí. Como a Maiara nunca tinha sido batizada, batizou aí. E eu não sou pessoas de forçar ninguém a fazer as coisas. Minha família vai tomando a decisão porque acredita. E assim vocês foi intermediário. E assim por diante. É assim que Deus faz a... Mas que Deus abençoe.